Amados, hoje nós estamos iniciando, hoje iniciamos aqui de manhã, eu mandei a foto para vocês do culto da manhã, muita gente hoje de manhã, e nós iniciamos a campanha que é a campanha da proteção, a campanha do Salmo 91, e nesse momento nós vamos presentear você com esse lenço do Salmo 91. Pode entregar para todo mundo, eu já vou dando aqui as orientações, e você vai receber aí o Salmo. Todo mundo conhece, e quem sabe agora você decore o Salmo 91. Seria maravilhoso, né? A gente decorar o Salmo 91. É o Salmo da proteção. E já já nós vamos orar com esse Salmo no nosso coração, porque nós estamos declarando que o mês de setembro será o mês da proteção. O mês que nós vamos trabalhar essa área de proteção. Irmão, levante a mão direita e diga assim: o silêncio me protege. Então, nós vamos iniciar com essa palavra. Hoje eu falei sobre isso, vou falar hoje de manhã e vou repetir agora. Agora, escute bem. Enquanto vocês recebem o lenço, junto com a campanha, nós vamos fazer o voto do silêncio. E as pessoas se assustam quando eu falo assim, o voto do silêncio, o jejum do silêncio. É lógico que a gente não vai parar de falar, né? Nem tem como. Mas, irmão, eu queria que você assumisse um compromisso com você. Eu não vou falar para você assumir um compromisso com Deus, porque depois você dá uma escapadela aí durante o mês, e aí você fala assim, pronto, quebrei a campanha, não compensa nem ir mais. Não é verdade. Você tem que perseverar, mesmo errando, tem que continuar. Mas algumas coisas, irmãos, que eu vou falar aqui, elas já não deveriam estar. Mas se ainda está, agora você assume um compromisso. Você vai falar, eu estou assumindo um compromisso comigo. Porque, irmão, eu e você, nós temos a graça de Deus de assumir compromisso conosco. Pessoas lá fora que não são cristãs, às vezes, ou pelo menos que não são pessoas que se dizem temente a Deus, elas assumem compromisso com... não é interessante a pessoa falar assim, amanhã começa a academia, né? Eu vou emagrecer. E tem gente que vai lá e emagrece. Eu vou mudar essa história aqui. Queridos, eu quero que você tenha o melhor mês da sua vida. Levanta a mão direita. Eu gosto desse negócio de mão direita. Eu aprendi isso, o judeu gosta disso, eu também gosto. Diga comigo assim, o mês de setembro vai ser o melhor mês da minha vida. Bom, vamos começar por uma coisinha aqui que a gente precisa tirar. É coisa que nós vamos tirar da nossa vida. É estranho falar isso, até gravando, né? Fica até esquisito o pastor falar isso. Palavrão. Eu sei que acho que não vai ter problema aqui. Ninguém aqui fala palavrão. Queridos, esses dias eu vi na internet um pastor falando palavrão. Essas coisas não entram na cabeça da gente, né? Irmão, essas coisas não fazem parte mais do nosso vocabulário. Nós somos novas criaturas. Que negócio é esse? Aí escapou, eu falo mesmo, estou nervoso. Irmão, nós somos crentes em Jesus. Não vamos ser pessoas assim que vêm na igreja, no culto, participam. Não, vamos viver isso aí. Então, logicamente, que eu estou falando aqui, se você tem essa batalha, um hábito, por isso que eu estou dizendo, nem faça com Deus, faça com você. Porque depois você fica decepcionado e não, vai continuar do mesmo jeito. Outra coisa, irmão, fofoca. Bom, também ninguém faz, né? Veja bem, preste atenção no que eu vou dizer agora. Quando você fala assim, fulano de tal prostituiu, eu falo, nossa, pecou. Mas assim, então, eu vi o irmão bebendo lá no bar, pecou. Eu vi o irmão, fiquei sabendo que ele não pagou a conta, está devendo para o outro lá, pecou. Mas quando a gente fala assim, fulano é fofoqueiro, ninguém fala pecou. Vocês já repararam isso? Porque parece que é normal. Então fofoca não é pecado? Nós vamos ver isso na Bíblia daqui a pouco. Estou dando essa introdução. Outra coisa, irmão, nada de falar mal dos outros. De manhã eu usei o pastor Eduardo Natel, hoje ele está lá na Chapadinha, pregando para nós lá, vou usar o Tom. Tom é meu amigo. E
As pessoas sabem que é meu amigo. E eu sei da conduta dele. Aí vem alguém dizer assim, você percebe que você gosta muito do irmão, então tem esse defeito e tal. Aí eu corto ali, irmão. Porque se eu cortar ali, eu vou evitar pecar. Eu vou estar no jejum do silêncio. É muito interessante isso, esse negócio de... Escute bem, irmão, quando se fala de fofoca, Tom, irmãos, a fofoca não peca só quem está fazendo, quem está aceitando. Falou, não, irmão, levanta sua mão direita e diga assim, tem gente falando mal de mim. Você vai dizer que não tem? Claro que tem, irmão. Está cheio de gente querendo ver você com o pé na cova. É lógico que tem todo mundo de mim, de você, infelizmente. E aí, quando você tem uma pessoa que você fala bem dela, as pessoas vêm tentar quebrar a reputação, estragar a reputação. Quando isso acontecer, irmãos, nós vamos fazer isso em nome de Jesus, irmão. Eu sei que é uma campanha diferente de todas que já fez, mas escute bem, nós vamos terminar setembro melhor do que nós começamos. Nós vamos ser pessoas melhores. E cá entre nós também, né, irmão? Quando a gente vem na igreja, ouve a palavra, vai lá e faz tudo errado, será que no coração, lá no íntimo, na hora que bota a cabeça no travesseiro, fala, puxa vida, estou sendo um hipócrita. Hoje, quando eu falei assim, fala mais alguma coisa aqui, uma irmã aqui falou assim, hipocrisia, pastor. E é verdade, quando a gente fala para os outros fazer as coisas certas, a gente faz coisa errada. Tem muita, nós iríamos longe aqui, irmãos. Mas em nome de Jesus, nada de xingar no trânsito, irmão. Eu tinha um rapaz que queria ser pastor, acho que já contei isso aqui umas 10 vezes, né? Em Mogi Guaçu, um dentista, um cara conhecido, família famosa, e ele lutava para me dar uma igreja para ele. E havia assim, sabe aquele negócio cinzento assim, que parece que não encaixava, dava oportunidade, ele estava na igreja, me ajudava. Mas aí um dia eu estou na rua de Mogi Guaçu, assim, um trânsito grande lá, ele está uns 2, 3 carros na frente, o cara fechou ele lá, ele botou a cabeça para fora. Nem ímpio fala o que ele falou. Falei, agora eu sei porque que eu não pus esse homem para ser pastor. Pastor está cheio aí, irmão. Gente aí, pastorenta. Mas, irmão, vamos ser crente. Vamos, irmão. Vamos aceitar esse desafio. Não estou falando para você ficar mudo. Hoje nós vamos tomar um cafezinho. Uma irmã foi falar da outra lá. Ela falou, unção do silêncio. Já começou no cafezinho da manhã hoje. Levanta a sua mão direita e diga assim, eu vou fazer a unção do silêncio. Vou receber a unção do silêncio. Eu sei que o silêncio me protege. Vou fazer a campanha da proteção. O mês de setembro será o melhor mês da minha vida. Da minha vida. Glória a Deus. Põe o lenço no peito, no coração agora, irmão. Agora ficou mais sério ainda. Põe no coração. Pai Celestial, em o nome de Jesus nós estamos dando abertura a essa campanha. A campanha da proteção, Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Tua palavra diz aí que 1000 cairão ao lado, 10.000 à direita e não será atingido. A tua palavra diz que na nossa casa não chegará o mal, tu protegerás. Então, Senhor, nós vamos fazer essa campanha, vamos pregar sobre vários temas ligados à proteção, mas nós estamos colocando o lenço aqui no coração, porque junto com essa campanha nós estamos assumindo o jejum do silêncio. Não vai ser fácil, certamente que não vai ser fácil. Vai ter momentos de vontade de xingar, de brigar. Nós temos no dia a dia situações que provocam o nosso ser, o nosso sentimento, as nossas emoções. Mas em nome de Jesus, esse lenço vai nos ajudar a lembrar. Esse lenço não tem poder, o poder não está aqui no lenço, mas o lenço que nós estamos usando na Bíblia, no bolso, na bolsa, vai nos lembrar que nós temos um compromisso. E esse compromisso não é com o Senhor, porque nós não queremos quebrar compromisso com o Senhor. É um compromisso conosco mesmo, nós somos homens e mulheres de palavra. E nós vamos conseguir.
Nós vamos evitar fofoca, evitar situações constrangedoras, alguém falando mal de alguém. Hoje vivemos aí no Brasil pessoas brigando por causa da política, pessoas que não almoçam mais juntos no Natal, porque um dia decidiu para um lado político. Que coisa triste, Deus, que acontece no nosso país. E nós somos a luz aqui, Senhor. Nós somos um fio de água limpa passando nessa terra. Ainda existe esperança para o mundo. Então nos ajuda. Nós vamos fazer a nossa parte. Então, somos pequeninos, poucos, mas nós vamos fazer a nossa parte. E vamos fazer a diferença. Senhor, eu, começando por mim, pastor dessa igreja, peço, ajuda-nos a termos a bênção da unção do silêncio. Se aquele rapaz lá em São Paulo tivesse ficado quieto, estava vivo até hoje. Se aquele rapaz tivesse ficado quieto, estava empregado até hoje. Se aquela pessoa tivesse ficado em silêncio, o casamento ainda teria tido jeito. O silêncio nos protege. Amém. Leva a sério, irmão. Leva a sério. Faz até a ceia do mês que vem. Em ceia do mês que vem a gente encerra. Abra sua Bíblia comigo, por gentileza, no livro de Isaías. Isaías, capítulo 53, verso de número 7. Isaías 53, 7, diz assim: ele foi, você pode pôr para mim, coitado dos irmãos lá a R atualizada, revista atualizada, por gentileza? Eu acho que essa aqui também daria, mas a atualizada fica muito interessante. A versão atualizada, eu vou lendo aqui enquanto ela acha lá, diz assim: ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Obrigado. Deixa um pouquinho para mim, filha, por favor. Irmãos, isso aqui, esse texto, Isaías está falando de Jesus. Você pode pegar o texto todo lá, você vai ver. Está se referindo a Jesus, que viria uns 700 anos depois, né? Ele já escreveu sobre isso. Houve um tempo, não só na nossa igreja, no Brasil, que houve algumas unções, alguns acontecimentos evangelísticos que abarrotaram a igreja. Por exemplo, um deles foi o dente de ouro. Quem aqui passou por essa fase, viveu o dente de ouro? E teve gente que até mostrou para mim dente de ouro. Se Deus pode dar, não vou falar contra isso de maneira nenhuma, só vou usar para chegar onde eu quero. E depois essa fase passou. Às vezes você pode não entender ou entender por que Deus dá dente de ouro, mas, enfim, e abarrotava as igrejas. Depois veio uma unção, agora eu lembrei, eles chamavam de a nova unção. Isso, né? Eu estava falando unção do tombo, hoje estava... Mas eles chamavam de nova unção, acho que veio até nos Estados Unidos, se não me engano, do Canadá, lá de Toronto. Porque tinha um mover muito grande lá em Toronto, muitos pastores e líderes foram para lá. E aí o que aconteceu nas igrejas? Na grande maioria das igrejas, todas elas, não só quadrinhos, mas muitas igrejas. Mas veio de lá, eu acho que foi de Toronto mesmo, de Canadá. Que as pessoas iam na frente e o pastor tocava nelas e elas iam caindo e tal, e umas precisavam ser carregadas para ir para casa. Foi uma época, inclusive nessa época, numa convenção, um pastor veio falar comigo: rapaz, você precisa fazer isso lá, está abarrotando a igreja. É interessante, né? Era uma forma de chamar a gente para a igreja. Mas era um mover que estava acontecendo naquela época, também não questiono nada. O que importa é depois, a continuidade. Para nós, o que manda é a perseverança, né? O que acontece depois? Quantas pessoas que tiveram dente de ouro e hoje estão aí vivendo uma vida errada, não sei o que isso vai dar. O que caiu também, levantou e disse que agora estava tudo mudado, mas o tempo passa, eu olho alguns deles, não mudou. Enfim, né? E depois teve uma época que teve a unção do riso, a unção da alegria.
E eu até comentei hoje de manhã que eu acho interessante porque tem até uma base, né, bíblica. Salmos fala sobre te ungiu, porque o Senhor teu Deus te ungiu com óleo de alegria mais do que a teus companheiros. Eu recebi uma vez uma carta do pastor Plínio, que está pastoreando agora. Estão sabendo, né? Está pastoreando agora lá em São José do Rio Preto. E ele foi meu líder aqui, ele me ensinou muito, eu fui discípulo dele aqui. E ele, quando eu assumi a igreja, inclusive assumi a igreja que ele tinha pastoreado em Palmital, ele me mandou a carta, e nessa carta ele mandou esse versículo que eu não esqueço até hoje. Então, é uma coisa que marca a nossa vida. Porque Deus, o teu Deus, te ungiu mais do que a teus companheiros com óleo de alegria. E eu acho bonito isso, né? Já imaginou? Era uma época que a pessoa saía sorrindo da igreja, todo mundo sorrindo. Oh, glória a Deus, irmão, coisa linda, né? E se continuar sorrindo a semana inteira, melhor ainda, né? Mas teve de tudo, irmão, teve de tudo. Agora, a pergunta que eu quero fazer é o seguinte: você já ouviu fazer uma campanha da unção da ovelha muda? O que está tendo campanha? Está tendo a campanha lá na igreja do pastor José Jorge, vai lá. Como é que é o nome da campanha? Unção da ovelha muda. Você vai trazer alguém para ficar mudo aqui? Só que ele ficou. Aqui é Jesus, irmãos. Ele foi oprimido, foi humilhado, mas não. Como cordeiro foi levado ao matadouro, como ovelha muda perante os seus tosqueadores. Mais uma vez, ele não abriu a sua boca. Quando Pilatos começou a questionar ele lá, então foi todo mundo falando aí que você é o rei dos reis e tal, para provocar, ele olhou para Pilatos com todo respeito e disse: tu o dizes. Simples, básico. Foi para a cruz e não abriu a boca. Nós não vamos para a cruz, irmão. Se você assistir aquele filme da crucificação, daquele ator famoso lá que fez o Mel Gibson, eu não consigo assistir, porque sai pedaço de carne da pessoa, e ele diz que o original é aquilo. Aquele chicote com um pedaço de osso no final, que quando bate, tira a carne junto. Ele não abriu a sua boca. E aí a gente diz assim: eu sou crente, mas não sou bobo. Tem que ficar quieto? Tem, irmão. As pessoas que ficam quietas têm vantagem. A Bíblia chega a dizer que até o tolo, quando fica quieto, passa por sábio. Então, nós precisamos pegar e pedir a graça de Deus para isso. Eu não estou dizendo que você tem que ser bobo de ninguém, que você não tem que responder a ninguém. Não, você tem que responder, ensinar, orientar, doutrinar. Tem nada a ver. O que eu digo é que nós temos que tomar cuidado. Abre comigo a sua Bíblia, por gentileza, lá em Provérbios, capítulo 6. Vamos ler do verso 16 em diante. Olha o que diz Provérbios 6, 16 em diante. 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam para o mal, próximo, 19. Coração, testemunha falsa que profere mentiras. E olha o último é esse aqui: o que semeia contenda entre irmãos. Irmãos, tem gente que é usado totalmente por Satanás. Você tem família que ainda não conhece a Deus, você luta nessa área, eu sei como é que é. Muita gente vem falar comigo sobre isso. Pastor, eu estou em paz, estou feliz com Deus. Aí é aniversário da minha irmã, aí eu vou lá, está todo mundo lá. Pois não vem um capeta de um Satanás para me oferecer cerveja, sabendo que eu não... E aí já começa a provocar a minha religião, dizendo que eu virei santinho. Por quê? Porque semeia contenda entre irmãos. Pega coisa boa sua e quer transformar em coisa ruim. Leia comigo, por gentileza, 1 Pedro, primeira carta de Pedro. Primeira carta de Pedro, capítulo 3. Vamos ler juntos os versos 1 e 2. Olha que coisa interessante que Pedro fala aqui para as mulheres. Mas isso serve para os homens também, lógico.
Mas ele diz assim: mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso marido, para que, se ele ainda não obedece a palavra... Olha essa expressão aqui de Pedro, irmão. Isso aqui parece difícil, né? Mas Pedro diz isso: seja ganho sem palavra alguma, por meio de procedimentos de sua esposa. E o verso 2: ao observar o vosso honesto comportamento, cheio de temor. Imagine a mulher ganhar o marido sem palavra. A minha sogra, irmã Cecília, que sempre comenta alguma coisa assim, né, vó? Ela diz assim: se você não pode falar de Jesus para ele ou para ela, porque fica bravo, pare de falar de Jesus para ele e para ela. Comece a falar dela, dele para Jesus. Palavra sábia da vó Cecília. Por quê? Porque é desse jeito que funciona. Tem coisa que não vai ganhar com palavra, vai irritar. Irmão, e outra a coisa mais triste que tem é crente chato. Fala comigo, não precisa nem levantar a mão direita e diz assim: meu Deus, me livra de ser crente chato. Vê defeito em tudo, vê pecado em tudo, vê uma imagem lá, já quer dizer que é o demônio que está lá e vai estragando com comportamento, coisa que falta sabedoria para chegar, para ganhar uma alma. Passa ano, entra ano, não consegue, porque não é para atacar pecado, irmãos. Fala de Jesus, a pessoa começa a falar dela para Jesus. Não dá para falar de Jesus para ela, começa a falar dela para Jesus. Olha, a Bíblia diz assim: a fé vem pelo ouvir. É interessante, irmão. Nós já ouvimos muito esse texto. A fé vem pelo ouvir. Por que, irmão Edson? Porque a Bíblia podia falar: a fé vem pelo falar. Não é, né? A fé vem pelo ouvir. Você sabe que o nosso procedimento lá fora fala mais do que 1000 sermões. É lógico que sermão é coisa boa, precisa, nós necessitamos. Mas, às vezes, o nosso comportamento lá fora vai ganhar almas. Isso não quer dizer que não tem que corrigir erro. Agora em casa não vai... Não, corrige. Agora, irmãos, às vezes se corrige erros e não se elogia acerto. Quando é erro, eu usei o modelo hoje de manhã aqui do pai, que diz assim, o filho chega e fala: ei, pai, tirei 10 em tudo. Ô, filhão, olha aí nosso filhão, mulher. Aí o menino lá para frente cai no estudo, e aí vem só 7, 6. Aí ele falou: pai, não fui bem. Aí o marido olha para a mulher e fala: olha seu filho aí, ó. Quando está tudo bem é nosso filho. Quando está ruim é seu filho. Nós somos bons para corrigir erro, mas somos ruins para elogiar acerto. Então, vamos trazer isso como jejum do silêncio também para nós. Pensar bem aqui. Puxa vida, eu fiz um comentário da minha esposa, que para ajudar ela, comentário de um defeito, de uma falha, de um hábito, mas eu também sei que ela tem muita coisa boa, então deixa eu falar da coisa boa. Nós vamos melhorar muito quando nós fizermos isso. Tiago 1,19. Olha o que diz Tiago 1,19. Nós fizemos uma campanha aqui, eu estou aqui há 24 anos, né? 24 anos, acho que foi uns 20 anos, 22 anos, logo que eu cheguei. Eu fiz a campanha do Tiago 1,19. E aí nós levamos tão a sério esse Tiago 1,19, não sei se vocês vão lembrar, que a gente saiu daí e falou assim: como que é seu nome? Ele não dizia assim: meu nome é Tom. Você dizia assim: meu nome é Tiago 1,19. Eu vou arriscar, não é campanha para ela. Diga para mim assim: meu nome, de hoje em diante, é Tiago 1,19. Você vai decorar esse negócio aqui, irmão. Tiago 1,19. Vamos ler Tiago 1,19? Vamos lá? 1, 2, 3. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Vamos falar de novo? Vamos lá? 1, 2, 3. Sabei. Amém. Diga assim comigo: meu nome
É Tiago 1,19. Diga para ele assim, Tiago 1,19, prazer. Diga para o irmão de trás aí. Isso. Fala aí do lado. Fala aí, Luiz Carlos, para ela. Tiago 1,19, prazer. Tiago 1,19, irmão. Tiago 1,19. Quero ver vocês esqueceram o Tiago 1,19. Irmãos, Deus tem muita coisa boa para nós. Se nós tomarmos posse dessa proteção. Diga comigo assim, nós dominamos pessoas. E é verdade, irmão. Tem gente que... Todos nós dominamos. Lá na sua casa você domina alguém, no serviço. Todos nós. Não tem ninguém que não domine. Mas tem gente que tem uma habilidade para dominar. Você não quer comprar, o cara vende para você. Você não quer ir, ele convence você que vale a pena ir. Para Israel, por exemplo. 8 mil reais, irmão? Como é que não vai... Nós dominamos pessoas. Você está lá no seu trabalho, você domina alguém. Ou tem alguém que domina você, e você vai dominar alguém quando for esse líder. Irmãos, diga comigo assim, nós dominamos animais. Hoje, quem comeu um bife assim gostoso, né? Uma carne. Ai, tadinho, estão tudo desnutridos. Vocês estão com medo de levantar a mão. Porque alguém dominou o boi. Alguém dominou a vaca. Alguém dominou o porco. O porco é mais fácil, né? Mas o boi e a vaca. Quando tinha, hoje não tem mais, você ia lá no circo. Eu gostei de ver vocês adorando a Deus. Fiquei muito feliz. Muito bom, me impressionei ali, tá? Quando você vai lá no circo, hoje não tem mais, o cara domina o leão, rapaz. Não é isso? Pega aquele banquinho lá, fala o que é do leão. Mas esses dias a turma encontrou um leão aí na descida, aí ninguém quis descer do carro, né, irmão? O elefante, né? Agora não tem mais também. O cara botava a moça embaixo do pé do elefante. O elefante colocava a pata em cima da barriga da moça. Né, Rogério? Lá no Cidinha, no circo. Nós dominamos pessoas. Nós dominamos animais. Nós dominamos tecnologia. Tem gente aqui que se eu der um computador, ele arrebenta. As nossas netas já ensinam a gente, né, irmão? Não sei, daqui eu vou que eu resolvo. E mostra para a gente que a gente não sabe. Dominamos tecnologia. Levante a mão e diga assim, eu domino pessoas, domino animais, domino tecnologia, mas eu tenho dificuldade de dominar a mim mesmo. E esse é o desafio dessa campanha. Domina a empresa, o cara chega lá e arrebenta. Muda a história da empresa. Queridos, abra sua Bíblia comigo ou acompanhe pelo telão, Salmo 46:10. Salmos 46 é um dos salmos lindos da Bíblia. Salmo 46:10 diz assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações. Sou exaltado na terra. Só esse, só o 10. Obrigado, filha. Se você puder, grife esse verso. Porque a hora que você perder a calma, leia esse texto. Ele vai te ajudar. Porque não adianta você gritar, berrar, não vai mudar nada. Então você vai ter que se acalmar, pedir a graça de Deus para ver o que vai fazer no outro dia. As decisões tomadas naquela hora da raiva provavelmente vai trazer mais prejuízo do que bênção. Mas se você quietar, aguentar, suportar, aquietai-vos e saber que eu sou Deus, no outro dia Deus já dá a solução. Não adianta ficar brigando com Deus. Eu ia na igreja, eu fazia a volta, o pastor dizia, mas aí briga com Deus, não espera Deus tratar. Aí não é culpa de Deus, irmão. Deus está dizendo, aquietai-vos, calma. Não é o fim. Tem muita coisa boa para acontecer ainda. Mas o que eu preciso é me acalmar em Deus. Por isso, a unção da ovelha muda. Encerrando aqui, tinha o pastor Jorge Linhares, eu tive o privilégio de pregar lá algumas vezes,
Uma delas, a pastora Solange, foi comigo, outra delas, a Aline, né? Lembra, Aline? Coisa linda de igreja lá em Belo Horizonte. Pastor Jorge Linhares, Igreja Batista Getsemane. E eu lembro de uma historinha que ele contava. Tem tantas histórias que eu aprendi com ele. Eu sou fã desse pastor, eu admiro ele, o jeito como esse homem ensina, a idoneidade dele. Acompanho ele há muitos anos. E ele disse que toda vez que terminava o culto, domingo, aparecia uma irmã lá conversar com ele. E aí ele disse: o que foi, irmã? Ela dizia: pastor, não estou aguentando mais. É só meu marido. Eu escuto o barulho do portão e já fico nervosa. Porque aí ele entrar, a gente começa a brigar. E briga mesmo, não tem jeito. E a gente tenta e tenta. Aí o pastor orou por ela, deu conselho. E passou. Ela ficou calma lá uns meses, voltou. Pastor, não aguento mais e tal. Calma, irmã, você tem que ter paciência. Deu as orientações, falou do que é casamento, aquilo que nós fizemos tão belamente aqui, parabéns. Sexta-feira aqui, seminário lindo aqui para casais. E orientou e tal. E passou. Aí um dia, ele falou: irmã, espera um pouquinho aí. Foi lá na torneira, lá no filtro, pegou um galão assim de mais ou menos uns 2, 3 litros e encheu de água. E chegou para a irmã pensou assim: acho que é para jogar água no marido, né, Deus? Ele falou: não, irmã, não é para jogar água no marido. Aonde você estiver, a hora que você escutar o barulho do portão, você põe um gole de água na boca. E não me engula essa água. Fica com essa água na boca e deixa o cara falar. Deixa ele falar. A hora que acalmar, daí você joga água, ou se precisar engolir, põe mais um. Mas, irmã, me promete, diante de Deus. Ou fez a mulher honrar lá diante de Deus a oração e levou o galão para água. Passou uns 3, 4 meses, ele estava pregando, disse que a mulher fazia assim para ele. Né, uns 3 ou 4 meses ela apareceu no escritório dele e falou assim: eu falei: já sei, irmã, acabou a água. Ela falou: não, pastor, não precisa mais de água. Não precisa. Tem jeito, irmão. Tem jeito. Seu casamento tem jeito. Sua empresa tem jeito. Sua vida tem jeito. Seus filhos têm jeito. Queridos, diga comigo assim: eu preciso ser dono do meu silêncio para não ser escravo das minhas palavras. Levante a mão e diga comigo assim: meu Deus, me ajuda a fazer essa campanha até o final, porque eu creio na unção da ovelha muda, eu creio no Salmo 91, na proteção, e eu creio que o silêncio me protege. Amém.